Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025, temos uma palavra incrível, com certeza vocês vão gostar, então se prepare. Enquanto isso, tem alguns recados. Olha, o primeiro é que sexta que vem, dia 29, eu vou estar numa feira de quadrinhos no Senac, tá? Vai ser uma feira muito legal. Deixa eu aqui pegar o nome direitinho para vocês, tá? Anima Senac, tá? No Casa Aberta, tá? Então, é, eu vou deixar, né? Eu vou dar mais informações. O local vai ser no Centro de Convenções Senac Santo Amaro, tá? Senac Santo Amaro, meio-dia às 7 da noite, tá? Não percam, tá bom? Então, vai valer a pena demais, tá? Dia 29, novamente, sexta-feira que vem, tá? Então, esse é o primeiro recado. Eu vou estar levando os meus quadrinhos, né? Vou levar todos os meus quadrinhos, a minha coleção. Olha aqui, né? Se você puder, né, compareça lá. Eu vou estar levando, né, o Prédio, o Lambo, os últimos lançamentos, Um Outro Dia, o Knock Me Out, a trilogia do Aurora Caos e Ômega e o Comunhão, tá? Agora, caso você não possa ir, não tem problema, você pode adquirir diretamente comigo, tá? Todos os roteiros de cinema que eu escrevi, adaptei para quadrinhos. Se você nunca leu, pessoal, é como se você estivesse vendo um filme, especialmente os que eu faço, porque, né, como eu falei, eu adapto de roteiros de cinema. Então parece que você está vendo um filme, inclusive. O Lambo, o Prédio e o Knock Me Out tem trilha sonora no Spotify para você ouvir as músicas enquanto lê. Realmente parece que você está vendo um filme, tá? Então não perca. Se você não puder ir lá no Senac, não tem problema. Eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição o link do meu site, filipefolgose.com. Você pode comprar por lá, tem vários combos, pacotes, você pode conhecer as histórias, tá? Ou também você pode pedir pelo meu Instagram. Eu vou deixar o link do meu Instagram também, é só mandar um direct e eu explico como você recebe na sua casa com uma dedicatória, tá bom? Para quem quiser, em todos os estados do país, todos os estados do Brasil eu envio, outros países também, tá bom? Então é isso. Esses são os recados. Aqui embaixo, junto com os links, né, do meu site e do Instagram, eu também deixo o link do Odysee, que é a plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar para quem quiser se tornar apoiador do canal. E eu agradeço todo mundo que apoia o canal. Tá bom? Vamos lá então começar. Pessoal, olha só. A gente lê em Lucas, né, capítulo 10, versículo 19, Jesus dizendo o seguinte: Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Olha que interessante, né? No original do grego do Novo Testamento, né, esse poder do inimigo é a palavra dunamis, tá? Só que dunamis é a mesma palavra usada para o poder do Espírito Santo. Então o que isso quer dizer? Que o inimigo tem um poder também, pessoal. Ele tem um poder espiritual, né? E ele usa esse poder para o quê? Para atacar, né? Ele veio para matar, roubar e destruir, para tentar o quê? Nos frustrar, né? Nos desviar da palavra, né? Na verdade, no final das contas, ele quer nos matar e nos destruir, né? E esse é o poder que ele usa quando a gente lê, né, em Efésios 2. A gente lê Efésios 2, versículo 2, ele fala assim: em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Né? O versículo 3, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, né, o apóstolo Paulo estava falando o quê? Que antes, né, de nós sermos salvos, antes da gente convidar o Espírito Santo para habitar dentro de nós e a gente ser regenerado, né, nós estávamos debaixo da influência do dunamis do inimigo. Né? E, pessoal, a palavra é clara, a gente ou está debaixo da influência do dunamis do inimigo ou a gente está debaixo da influência do poder de Deus. Né? Então, assim, e além disso,
se a pessoa não foi santificada, regenerada, você ainda tem a tua carne, né? Você ainda tem o pecado original que a carne ainda milita contra o espírito, né? Então olha só, né? Você realmente precisa do poder do Espírito Santo para tanto, né, vencer a sua própria carne, como, né, através do Espírito Santo é o poder que é maior do que o poder do dunamis do inimigo. Agora, as pessoas que não têm esse entendimento, elas estão literalmente vulneráveis, estão à mercê, né? Então, é como um patinho na lagoa, para o poder do inimigo, para a manipulação do inimigo, para a influência, debaixo da influência do inimigo, né? Então, o que a Bíblia nos explica a esse respeito, pessoal, né? Como que a gente supera o dunamis do inimigo? A gente só pode superar com o poder de Deus, né, que é superior. Tem aquela parábola que Jesus fala, né, que você precisa amarrar, né, o valente. Você tem, quem que é o mais valente? É Jesus, é Deus, né? Ele que tem autoridade, né, de superar o poder do inimigo nas nossas vidas. E como que quais são as armas espirituais? A gente lê também, né, em Efésios 6, o apóstolo Paulo falando. Eu vou ler para vocês aqui. Ele diz assim, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Poder de Deus, no dunamis de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas nesse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, né? O cinto da verdade, o cinturão da verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados nos pés na preparação do evangelho da paz. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? O inimigo ataca a nossa mente com dardos inflamados. Então é a fé, o escudo da fé que, né, apaga essas mentiras do inimigo. E o 17, tomai também o capacete da salvação. A gente tem que ser salvo para ter a nossa mente, né, transformada. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? E essa aqui é a única arma de ataque, né? De todas as outras são armas de defesa. Então a palavra a gente ataca, né, a gente repreende o inimigo, a gente declara a vitória de Deus, por isso que a gente precisa conhecer a palavra, né? E orando em todo o tempo, versículo 18, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, pessoal, a gente pode ver as armas, né, de ataque, vamos dizer assim, são o quê? Leitura da Bíblia, a palavra de Deus, né? A palavra vai nos fortalecer, e a palavra é a própria espada de Deus. Com a palavra, quando vem uma mentira do inimigo, né, contra a sua vida, né, da mesma forma como Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, o diabo tentava usar a própria palavra para, né, ele usava a própria palavra distorcendo, é assim que o inimigo faz, né? Mas Jesus, obviamente, ele é o verbo, ele é a própria palavra, ele confrontava, ele rebatia essa distorção da palavra, essa palavra fora do contexto, ele atacava com a palavra correta, com a palavra rema, né? E assim ele desfazia qualquer cilada do inimigo. Então, por isso que a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa conhecer, a gente precisa estar diariamente sendo o quê? Alimentado pela palavra, para que a gente use, né? Igual um espadachim que todo dia treina com a espada, né? A gente vai manusear a palavra de Deus com facilidade, né? A gente vai tirar sempre do nosso tesouro, né, a palavra. Quando vier qualquer mentira do inimigo, você tem a palavra pronta para rebater e destruir qualquer sofisma, né? Então, leitura da palavra, né? Outra coisa, oração, né?
Jesus, ele mesmo orava o tempo inteiro, ele se retirava para orar, por quê? Porque é na oração que a gente se alimenta, que a gente recebe direção de Deus, que a gente, né, é renovado, sabe, que a gente, que o Espírito Santo fala conosco, né? Então, oração é essencial. Todo dia a gente está, no fundo, em constante oração, né? Como a gente lê em Efésios 6,18, né? Orando em todo o tempo, o apóstolo Paulo fala, no sentido de a gente estar o tempo inteiro em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, né? Sempre orando em comunhão. E também uma outra arma é o que? O jejum. Porque o jejum enfraquece a carne. Lembra que a carne, ela milita ainda, por mais que a gente já seja convertido, você tenha, né, o Espírito Santo habitando em você, a tua carne, pessoal, até o dia que a gente, né, tiver o nosso corpo glorificado, ou a gente, né, for falecer e for promovido, a carne vai estar militando contra o espírito. A questão é enfraquecer a carne, não alimentar a carne, né? Então o jejum também é uma das formas de você, né, enfraquecer, né, esses desejos da carne que tentam se opor também, né? A carne ela fica... E outra coisa, a gente fica também mais sensível à voz do espírito, né? Quando você está em momentos de jejuns, né? Você está ficando mais sensível, você está em oração, você está buscando mais a direção de Deus. Amém? Então, algumas coisas bem práticas, né? Olha, leitura bíblica, oração e jejum, né? Mas o importante é a gente entender que estamos numa guerra espiritual, né? Que a gente está vivendo nessa dinâmica, né? Então, vamos superar, né? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, a Bíblia diz, né? Então, nós temos que saber que temos um inimigo, né? Agora, a grande notícia é que Jesus já venceu na cruz do Calvário. E em Jesus nós somos mais que vencedores, né? Então, nós temos que, para quem não sabe, né? Para quem não sabe das suas... Primeiro, para quem acha que não está numa luta, né? A pessoa já foi derrotada, né? Então, primeiro é esse entendimento. Realmente estamos numa luta, né? Enquanto nós estivermos aqui. Só que a boa notícia é que Jesus venceu e nós, com o Espírito Santo, somos vencedores também. Mas a gente tem que aplicar, né, usar as armas que a gente tem, né, para combater através do poder do Espírito Santo. E aí a gente o quê? A gente não satisfaz os desejos da carne, né? A gente não deixa a carne nos humilhar, nós que vencemos a carne. E nós também superamos qualquer artimanha, qualquer estratégia que o inimigo possa tentar contra as nossas vidas. Amém? Então, nossa tarefa de hoje é o quê? Se você não sabia, de novo, né? Você está numa luta e você tem que saber como lutar, né? E a Bíblia deixa claro, então, né? Eu resumi aqui para vocês formas de lutar e vencer o poder do inimigo com o quê? Com a ofensiva, né? A gente tem que ganhar território, a gente tem que, né, saquear o inimigo, amém? Com o poder do Unamis de Deus, do Espírito Santo de Deus, aonde nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, vou deixar aí, tem vários versículos para vocês, vou deixar Romanos capítulo 8, versículo 9, Lucas capítulo 10, versículo 19 e Efésios, né? Capítulo 2, versículos de 1 a 4 e capítulo 6, do 10 ao 18. Aproveita já ler Efésios inteiro, se você nunca leu, mas enfim, tá bom? E se você, né, assistindo esse vídeo, você entendeu que você está à mercê, né? Que você está literalmente... E às vezes você fala, né, por que de repente... O dia está tudo bem e de repente vem um pensamento tão, né, de morte ou de depressão ou de, sabe, para querer, né, te humilhar talvez, falar que você é incapaz, você não, né, você é uma pessoa ruim, você não consegue perdoar, ou pensamentos de falta de perdão, de vingança, de ódio. Da onde que vem essas coisas? Essas são as flechas inflamadas do inimigo. Então, se você entende que você precisa o quê? Se proteger, e eu quero te dizer que não tem nenhuma, não tem meditação, não tem coach, não tem neurolinguística, não
não tem filosofia, não tem nada que te proteja, como a Bíblia diz, dessa influência maligna, a não ser, né, quem é mais forte do que ele, que é o Espírito Santo de Deus, a não ser Deus. Então, você precisa o quê? Ser um com o Espírito Santo. Você precisa que o Espírito Santo habite dentro de você, para ter a sua mente renovada também, para você ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, né? Para você não estar debaixo do domínio do príncipe da potestade do ar, amém? Para você estar debaixo do domínio de Deus, que te ama, que quer a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a sua vida, que é o melhor para você. Então, hoje é o dia de você tomar esse passo de fé e se decidir do lado que... É uma guerra espiritual. Você fala, que exército que eu quero estar? Eu quero estar no exército de Deus, né? Ou quero estar no exército, nos rebeldes, no campo do inimigo de Deus. A verdade é essa. Então, para a gente estar no exército de Deus, a gente primeiro tem que o quê? Reconhecer essa necessidade de salvação. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados, amém? Pedir perdão. E a gente precisa o quê? Convidar o Espírito Santo para habitar dentro de nós, confessar Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, entregar a nossa vida para Ele. E isso é um ato individual, né? Mas eu quero te convidar a fazer esse ato de fé hoje, através de uma oração. A Bíblia diz que se a gente crê no nosso coração e a gente confessar com a nossa boca aquilo que a gente crê no nosso coração, a gente externalizar, amém? A gente decreta para o mundo espiritual. Você pode estar sozinho na tua casa, você está decretando para o mundo espiritual que você o que agora, hoje, você escolheu estar debaixo da vontade de Deus, e ser filho de Deus, pertencer a Deus, amém? E receber o amor e o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, de graça, né? Ele fez por amor. Você não tem nenhum preço a ser pago, porque mesmo assim é impagável. Mesmo que a gente pudesse pagar, ninguém conseguiria pagar. Então, Deus se fez homem e Ele mesmo pagou na cruz do Calvário aquilo que eu não conseguiria pagar, nem que você também não consegue pagar. Amém? Então, esse amor, né, esse ato de amor que a gente precisa reconhecer e receber na nossa vida. Então, vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço porque hoje eu entendi, Senhor, hoje a tua palavra entrou no meu coração e produziu vida, para que eu entenda, Senhor, que eu preciso me arrepender, Senhor, e te confessar como meu único e suficiente Salvador. Então hoje, Senhor, eu peço a ti perdão, Pai. Eu reconheço a minha falha, a minha humanidade, a minha necessidade de salvação, de ter, Pai, os meus pecados lavados e remidos e purificados pelo teu sangue, teu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Então hoje, Pai, eu me arrependo, eu peço a ti perdão e eu te confesso, Jesus, como o meu único e suficiente Salvador. A minha vida é tua, Pai. Eu peço, venha habitar em mim, Espírito Santo de Deus. Eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, Pai. Eu peço que tu venha hoje me fazer uma nova criatura, Senhor. Que tu venha, Pai, me dar uma nova vida, Senhor. Obrigado, Pai, que a minha velha identidade, o meu velho homem fica crucificado na cruz do Calvário e eu ressuscito contigo, Jesus. Como tu ressuscitaste ao terceiro dia, eu renasço junto contigo, Pai. O meu espírito agora é um contigo e eu peço que tu venha, a partir de hoje, conduzir meus passos. Tu dê ordem aos teus anjos a meu respeito. Pai, não há nada mais que não está debaixo da tua autoridade, da tua vontade, Senhor. Eu quebro, Pai, eu anulo, eu rejeito qualquer permissão que eu dei para o mal agir na minha vida. Hoje é encerrado na autoridade do nome sobre todo nome, do nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado porque eu faço uma nova e eterna aliança hoje contigo, Pai. Eu entrego minha vida a ti, eu peço que tu venha a partir de hoje me dirigir, conduzir os meus passos, Pai, para que eu cumpra a tua vontade aqui na terra, Pai. Amém? Eu peço que seja feita a tua vontade na minha vida aqui na terra como no céu, Senhor. Eu peço que tu escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo e te agradeço pela salvação que hoje eu recebo, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, Pai. E a certeza, Senhor, da paz, Senhor, e da vida eterna que eu passo a ter a partir de hoje contigo, Pai, para toda a eternidade. Eu te louvo e te agradeço, Pai,
pelo teu amor e pela tua graça, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você agora é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que fizeram novas, você recebeu perdão na tua vida, você foi perdoado, então o inimigo não pode mais te acusar a tua consciência, porque você foi perdoado. O que você precisa fazer agora é comprar uma Bíblia, passar até essa comunhão diária de leitura, né? Lembra? Né? Agora você precisa começar a usar as armas espirituais, ler a palavra, né? Conhecer a palavra, saber manusear a palavra. E também a palavra, conforme você vai lendo, ela vai renovando, ela vai purificando as tuas mentes, ela vai, sabe, tirando pensamentos errados, padrões errados, né? Vai, como o apóstolo Paulo fala, né? É a metanoia, vai, sabe, transformar a tua mente, né? A tua mente estava segundo um padrão, que era o padrão do mundo, e ela precisa ser transformada, né? É uma nova forma, que é a forma segundo a verdade espiritual, a verdade bíblica, a verdade de Deus. Amém? Então, compre uma Bíblia e também passe a ter essa comunhão diária com Deus, de leitura, de oração, né? Você vai começar a orar, né? E ter essa intimidade com Deus e buscar uma igreja para você estar, né, inserido no corpo de Cristo aqui na Terra. Você já é filho de Deus agora, somos irmãos em Cristo. Só que a igreja é o que? É a reunião, né? E a palavra fala que Deus habita no meio dos louvores. Você precisa estar, com certeza vai ter muita questão, né? Você precisa crescer na graça e no conhecimento. E a igreja é o lugar onde a gente é discipulado. Amém? Desculpa, pessoal, só um minutinho aqui. A igreja é o lugar onde você exatamente vai ser discipulado também. Então, procure uma igreja para você estar né, andando junto com os teus irmãos em Cristo. Uma igreja bíblica que pregue, né, a verdade do Evangelho, né, cuidado com falsas igrejas que têm diferentes livros, outros, né, profetas e profetisas que eles falam que são tão importantes quanto a Bíblia, né, cuidado com isso, né. Mas ore e eu peço ao Senhor que Ele te conduza a um lugar onde você vai ser acolhido e vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo. Glória a Deus pela sua vida, né? Se você entregou a sua vida para Deus, para Jesus, amém? E agora somos, né, você é mais um na família, tem festa no céu, a Bíblia diz. E eu deixo aqui, né, novamente os avisos. Dia 29, sexta-feira, estarei lá no Senac de Santo Amaro, tá? Do meio-dia às 7 da noite. Vou levar os quadrinhos aqui. E caso você não possa ir, não tem problema, é só entrar no meu site ou fazer, né, mandar um direct no Instagram e eu explico direitinho como você recebe, né, para dar de presente, para você mesmo ler, realmente é um material de primeiríssima, tá bom? Então é isso, pessoal. Desejo um excelente final de semana. Deus abençoe. Até segunda-feira. Tchau.